Tudo é símbolo, e sábio é quem lê em tudo. Olá, buscadores! Nos vídeos anteriores nós demos início ao estudo e análise das ajudas oriundas das estrelas que nossa humanidade tem recebido. Elas têm sido dos mais variados moldes, tipos e formas de intervenção. E para resumir essa ideia e não ficar repetindo tudo aqui, alguns destes mensageiros da luz chegaram à Terra para trazer alguns conhecimentos de alto calibre espiritual. Alguns seres humanos também têm nascido com uma essência interna inclinada ao plano de Columbai para auxiliar os povos dos mais recônditos rincões do planeta. Bom, só que nós, buscadores de respostas, devemos estar conscientes e atentos ao fato de que, como uma estratégia de combate, muitos desses ensinamentos estão cifrados para que a força adversária não consiga se adiantar aos destinatários dessas chamadas profecias. Essa ideia do cifrado profético é muito importante e precisamos estudar agora um pouco mais sobre este mecanismo de proteção utilizado para guardar a essência dos seus símbolos, dos sinais e também dos rastros deixados aos habitantes deste lindo, porém caótico, planeta azul. Gente, antes de qualquer coisa, nós precisamos definir alguns destes conceitos para que tudo possa ficar simplificado e mais fácil de entender. Bom, por símbolo, nós diremos que se trata de um nome, um termo ou uma imagem específica sobre algo, que é utilizado para se referir ou representar alguma coisa. Na nossa sociedade, nós os vemos por todos os lados, pois são utilizados para elucidar a representatividade de ícones, figuras, desenhos, grupos, alguns participantes e suas determinadas características, e acabam por ser socialmente aceitos por todos. Para que possa ser efetivo, previamente demandam de alguma espécie de registro físico, podendo ser em papéis, por exemplo, e carecem de alguma referência mental prévia. Ou seja, se você tiver uma ideia na sua cabeça, será mais fácil de assim compreendê-lo. Os sinais, por sua vez, possuem uma maior relação com alguns traços, expressões ou vestígios que denotam figuras e podem substituir as mensagens verbais ou escritas. Atente-se ao fato de que antes mesmo de que a humanidade passasse a utilizar a escrita e a fala como conhecemos hoje, os sinais serviam como um meio de comunicação. E por último, mas não menos importante, os rastros podem ser entendidos como alguns vestígios e marcas deixadas em algum lugar por algo ou por alguém, com a intenção de serem encontrados e interpretados. É por meio destes rastros que se torna possível traçar alguns paralelos com os sinais e também com os símbolos. É importante que você tenha sempre em mente que estes resquícios são importantes para que nós, os buscadores, possamos rastrear a origem e as evidências das mensagens. Isso nos irá permitir inferir e conjecturar sobre seu portador ou emissor, qual vem a ser o seu público-alvo e também qual a intenção de sua comunicação. Todos esses mecanismos são fundamentais e imprescindíveis para que nós consigamos entender mais sobre o conteúdo profético, porque podemos relacioná-las a todo o ecossistema que nos cerca. Veja com isso que, mesmo que nunca tenhamos percebido, existe uma linguagem comum e invisível aos nossos olhos, a qual interagem dentro desta rede natural. Retomando o conceito que vimos no vídeo passado, nós aprendemos que as profecias são uma espécie de cartas de navegação que foram criadas para que o ser humano possa atravessar a sua jornada de aprendizagem de uma forma mais amena e proveitosa. Só que para isso é necessário primeiro ter a humildade e a resiliência necessárias para perceber e aceitar que elas estão codificadas. Pessoal, aqui surge um novo termo muito importante para as nossas buscas. Para decifrar essa codificação, veremos que os símbolos são selos que servem como chaves para decifrar estas profecias. E sem isso fica muito difícil compreender a essência de suas mensagens e o seu conteúdo. Então, buscadores, durante as nossas pesquisas individuais, muitas vezes nós iremos nos deparar com algumas expressões como: quem tiver ouvidos, que ouça; quem tiver olhos, que veja. Aqui há entendimento e sabedoria. Bom, note que essas locuções são tipos de criptografias, que ao mesmo tempo em que codificam uma mensagem, também convidam os intérpretes a prestarem atenção em sua formatação. Muito bem, pessoal. Espero que isso tenha ficado claro e tenha sido entendido,
porque para conseguirmos aprender a ler e escrever, analisar imagens e desenvolver-nos cognitivamente, primeiro se faz necessário todo um processo de estudo pedagógico no ensino primário, com alguns contatos teóricos e práticos. Essa sistemática é importante e essa analogia também porque isso logo nos servirá para deduzir e compreender as profecias. E também para confirmarmos que antes de qualquer intenção de extrair e compreender a real essência de uma mensagem profética, é indispensável saber que precisamos de uma correta preparação como buscadores de respostas. Bem, mas como nós iremos fazer então e como vamos proceder para nos alinharmos com estas condições? Gente, a primeira coisa é saber que é inegociável a limpeza do nosso corpo físico e mental, sempre buscando lapidar uma mente sã para se livrar das contaminações a que estamos submetidos a todo momento. Também é muito importante que busquemos nos afastar dos vícios e de tudo aquilo que embaça, deturpa e prejudica os nossos 5 sentidos. De maneira prática, nós vamos notando aos poucos que quem não estiver em consonância total com o espírito genuíno das profecias, jamais conseguirá entender ou aceitar o seu real significado. Saiba que você, como filho ou filha desta criação, mesmo não sabendo ou não querendo, está dotado desta capacidade interpretativa e compreensiva por meio de um mecanismo inteligente que existe em seu próprio interior. E outra consideração bastante interessante é que muitos destes conhecimentos proféticos são entregues em determinado tempo, momento e lugar, para que possa ser cumprida ou que gere o efeito corretivo necessário para o momento. Veja que de nada serve ou é muito pouco útil uma instrução para um tempo em que não tem aplicabilidade prática e útil ou que sirva de preparação para uma mente ainda não preparada. Então, buscadores, tenham sempre em mente que várias delas têm sido entregues e também têm sido encontradas em locais pré-estabelecidos em momentos calculados para que a população daquela região estivesse apta a descobri-la e a proceder então à sua abertura e interpretação. Nunca se esqueçam destas leis naturais e a lei do propósito universal. As profecias, meus caros, fazem parte disso. No próximo vídeo nós passaremos a estudar algumas formas como os contatos têm sido realizados e ficará ainda mais perceptível com isso que cada vez mais este quebra-cabeça misterioso dos enigmas da nossa existência vai tomando forma e se encaixando em seu lugar correspondente para o nosso despertar espiritual. Então, meus amigos e amigas, inscrevam-se aqui no canal, deixem o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe com quem você acredita que seja importante. Até a próxima, buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!